Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Tivemos a classificação para a corrida sprint e a pole de Lewis Hamilton. Olha só, depois do fiasco da Ferrari na primeira semana lá na Austrália, um carro que não tinha ritmo algum, o próprio Hamilton não tendo um bom desempenho, percebendo aquela ultrapassagem do Piastri na última volta, a Ferrari ressurge aí em Xangai. É uma pista completamente diferente, é um autódromo permanente, então não vai ter tantas aquelas ondulações que fizeram a Ferrari aumentar a altura do carro mais do que gostariam. E assim, o desgaste de assoalho da Ferrari na primeira corrida do ano foi bem ruim e preocupante, mas ajustes são feitos e a gente vê a Ferrari aí conseguindo um desempenho melhor, principalmente com o Lewis Hamilton com essa pole, e lá ao lado dele Max Verstappen. Novamente, estamos vendo Verstappen e Hamilton largando lado a lado. Vai ser divertido, né? Vamos ver o que acontece dessa vez. E assim, o Hamilton com a Ferrari é aquele negócio, é um piloto muito bom, muito acima da média, um dos melhores da história. É que ele pode se sentir minimamente confortável e trazer resultados, entende? Eu acho que o Hamilton é um piloto que vai eventualmente trazer esse tipo de performance, porque se encontrando minimamente com o carro, ele tem capacidade de entregar esse tipo de desempenho. Mas vamos ver no ritmo de corrida, né? Classificação é uma coisa, corrida é outra. Tem a classificação para corrida também. Vai lembrar que a pole para sprint não conta como pole, mas é uma boa chance aí dele conseguir um pouquinho mais de confiança e um pouquinho mais assim de entendimento desse equipamento que a Ferrari trouxe para a temporada. A primeira semana foi ruim, mas parece que nessa segunda semana aí, nesse GP da China, a Ferrari tem alguma coisa para entregar, né? Mas antes de falar da graça, que são os pilotos que estão lá na frente, temos que falar da desgraça. Antes de também dizer que eu vou citar os carros da Williams em algumas posições, né? O Sainz e o Albon mais à frente, porém, eles podem ser desclassificados por irregularidades, né? E lembrando que a Williams não trouxe peça alternativa, né? Tipo, é só esses carros que eles têm, né? A questão é, a Williams pode ser desclassificada por irregularidades, então o que eu estou falando aqui pode mudar em relação às Williams, mas logo no SQ1 a gente teve ficando de fora o Durham, o Gasly, uma nota aí para o australiano na frente do francês, né? Já está sendo fritado antes mesmo de mostrar o desempenho dele. Não acho que ele foi mal na Austrália na classificação, ele bateu na corrida, isso obviamente pega mal, né? Mas aqui, por exemplo, né, classificou à frente do Gasly. O Ocon em 18º, que pega mal quando o Bergman consegue colocar 4 décimos nele, quase isso, né? E tá lá na 10ª posição. Hülkenberg em 19º, Hülkenberg assim, tão bem no treino livre, 6ª posição, chega na classificação, não consegue extrair o desempenho e novamente leva tempo do Bortoleto, mas na última posição. Olha, se o Pérez hoje não tá ali abrindo uma tequila e bebendo, dando grandes gargalhadas, vendo o desempenho do Lawson, gente, eu não sei o que tá acontecendo, né? Porque, olha, é ressaltar que a Red Bull pagou para que o Sérgio Pérez deixasse a equipe, né? Ele não aceitou sair de graça, tá certo, não tem que sair de graça, né? A equipe se comprometeu a assinar mais um ano de renovação, você tem que pagar, né? E assim, abriram a mão dos patrocínios do Pérez, né? Para colocar o Liam Lawson lá. Vocês entendem qual é o erro? Se eles estivessem colocando um grande talento e tudo isso, né, um cara muito acima da média, eu entenderia. Mas o Lawson, sério, assim, cara, você fazer esse sacrifício todo pelo Lawson realmente não faz sentido. Ele é um piloto que, assim, ele é talentoso? É, mas acima da média? Não, né? Ninguém fez na base para ser considerado muito acima da média. Ele andou uma classificação, uma corrida ou outra à frente do Tsunoda. Não acho isso bastante para o cara ganhar uma vaga na Red Bull, entende, né? Assim, se você para pensar, o que o Kobayashi fez lá na Sauber, né, não foi o suficiente para ele ganhar uma vaga numa equipe de ponta. Porque o Pérez fazia na Sauber foi para a McLaren entregou aquela carroça em 2013 e teve que ficar anos na Force India produzindo ótimos desempenhos só para receber a vaga em 2021. Ele foi para a Force India em 2014 e só em 2021 ele foi para a equipe de ponta, né? Então, assim, a gente fala de tantos pilotos que andaram bem no médio escalão e não receberam a chance. O Lawson não é o caso. Ele faz parte de uma academia de jovens pilotos que está em frangalhos, não está gerando grandes talentos já faz um bom tempo. Ninguém está acima da média. Hauger, Radiar,
Lawson, não tem ninguém diferenciado no meio dessa turma, e aí o Lawson vai, e pra mim, assim, o problema do Lawson é a maneira que ele faz o approach, né? Ele, obviamente, sabia que estava lutando por essa vaga no passado, quis tornar a vida do Pérez o inferno quando ele podia, né? Inclusive no GP do México, causando aquele acidente lá, que danificou o carro do Pérez e estragou a recuperação que ele fazia, né? Deu o dedo do meio pro Pérez lá no México, né? Ele não estava preocupado em relação a atrair esse tipo de briga para conseguir a vaga no Red Bull. Conseguiu. Falou que não acreditava nessa bobagem de se adaptar ao carro, entende? Né? Tipo, o piloto tem que fazer esse trabalho, para mim isso não existe, né? Aí ele falava que, assim, parecia até indiretas ao Pérez, né? Que via pilotos que não conseguiam performar bem, isso deixava ele frustrado porque sabia que podia fazer melhor. Meu amigo, falou tudo isso, tem que entregar. O último colocado, entende? Porque assim, no ano passado, o Sérgio Pérez classificou P2. Ele classificou só atrás do Verstappen, entende? Até lá na sprint ele ficou próximo do Max. Ele classificou P2, ele fez primeira fila, ele correu e ficou em terceiro. Então assim, se você tá querendo mostrar que era a escolha certa, você fazer P20 não vai ajudar. Então assim... Eu entendo que é complicado, né? Para muita gente fala, é a pista que ele nunca correu, mas tem simulador, a Red Bull com certeza dá ali muito tempo de simulador para o cara poder aprender a pista, né? E no final, assim, o cara fazer P20 é um negócio terrível, é terrível mesmo, né? E a gente sabe que isso podia acontecer, né? Tipo, logo lá no treino livre ele tinha ficado em 18º, o negócio não estava legal, tudo bem, o Verstappen no treino livre foi 16º, né? Mas a verdade é que, assim... Os sinais são complicados e na adversidade você sabe qual dos pilotos da Red Bull consegue tirar o leite de pedra. Não é o caso do Lawson. Então, eu realmente acho assim, o início de campeonato terrível. Eu ouso dizer que está pior do que o do Gasly, por exemplo, que foi talvez o pior início de temporada dessa era da Red Bull, que esse carro extremamente traseiro, né? A gente teve no SQ2 ficando de fora o Bortoleto, o Rajah não marcou tempo, o Bortoleto foi 14º, nota para o Sainz em 13º, porque ele levou 8 décimos do Albon, né? Olha, eu achei que o Sainz ia dar muito trabalho ao Albon, mas no contrário, né? Tipo assim, eu falo aqui o que eu disse algumas vezes sobre o Sainz. É bom piloto? É diferenciado? Não. Eu não acho o Sainz diferenciado. A carreira dele é de um bom piloto. Eu acho bons pilotos. Eu falei até do Berger aqui, né, na corrida que ele fez na Alemanha em 97. Vai ter aquela corrida de gênio, entende? Né? Como o Sainz chegou a ter em Singapura em 2023, como o próprio Sainz teve na Austrália no passado, ele correu bem pra caramba lá. Mas não é o padrão, entende? O Berger não andou igual na Alemanha em 97, ele ganhou na Alemanha em 96 a carreira dele inteira, né? Ele era um bom piloto, um piloto que fez grandes trabalhos lá na Ferrari. Eu não acho que foi mal na McLaren, que muita gente fala, né? O ano de 92 dele na McLaren foi muito bom, mas a questão era, né? E não era sempre assim. Até a passagem dele na Benetton, a gente vê os pontos altos dele eram melhor do que o do Alesi, mas no contexto geral o Alesi era mais consistente, né? Então, a questão é, o Sainz, ele não acho que é o cara que ia tirar o leite de pedra da Williams. Eu acho que ele pode ser, obviamente, mais consistente, mais regular e mais competente do que os companheiros que o Albon vinha tendo. Mas, assim, a concorrência rasteira, eu acho que ele andaria à frente do Albon, mas até agora decepciona. Essa volta do Sainz é bem ruim. O Berman em 12º, baita trabalho com a Haas. Agora, esse me surpreendeu, o Alonso de fora em 11º, atrás do Stroll. E olha, Xangai é uma das pistas que o Alonso melhor pilota na carreira, já ganhou várias vezes aí com a Ferrari. Em 2014, com aquele tratorzão da Ferrari, foi 3º lugar. Assim, foi uma performance brilhante do Alonso, e aqui é 1 décimo atrás do Stroll, e a gente tem que ressaltar, 43 anos, indo para 44. Eu entendo que o Alonso queira buscar o tricampeonato, mas até que ponto isso é possível fisicamente, né? Porque não importa o quão brilhante você seja, uma hora a idade vai te alcançar, e eu acho que pode estar alcançando o Alonso, né? Yuki Tsunoda é o 10º colocado, ele avançou para o SQ3, Noda, Stroll, Leclerc, Albon, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Piastri, Russell e Norris, né? E no SQ3 é aquele negócio, poucas chances, alguns pilotos só com uma tentativa, e o Hamilton foi o mais rápido, não cometeu erros, fez uma volta extremamente boa, né? Tipo assim, ele foi muito consistente na volta. Acho que nenhuma das parciais dele foram roxas, mas todos os setores extremamente rápidos, e ele conseguiu essa volta de 1 minuto e 30.8, enquanto assim, o segundo lugar ficou com o Verstappen também, os dois ficaram em 30.8.
É aquela história, né? São pilotos muito habilidosos que só precisam de um pouco de tato com o carro para conseguir extrair esse desempenho todo, né? E aí a gente vê os dois dividindo a primeira fila. O Piastri em terceiro, o Leclerc fica com a quarta posição, o Russell em quinto, e aí o Norris em sexto cometeu um erro, ele vinha para pole, cometeu um erro na penúltima curva, naquele hairpin lá, e a gente fala do Norris, né? Porque ele é um piloto bom, assim, extremamente diferenciado, não acho. Eu não acho, sério mesmo. É um piloto que, assim, veio cometer esses erros, né? E ele tá numa condição, assim, não tem muita desculpa para ele não conseguir as poles, não conseguir o título, no aspecto de que agora, desde o início do ano, a McLaren é o carro a ser batido. Ok, o Piastri não fez a pole, mas ele ficou a 8 centésimos, o Norris ficou a meio segundo. Ele cometeu um erro que não poderia ter cometido. Aí fala, porque teve o vento, mas o vento tá lá para todo mundo, né? Então, o Norris em sexto lugar, o Antonelli em sétimo. O Antonelli, assim, ficou até distante do Russell, mas normal, né? Piloto de 18 anos, né? Mas tá me impressionando o Antonelli, eu tô gostando dele, hein? O Tsunoda em oitavo, o Albon em nono e o Stroll na 10ª posição. Lembrando que as Williams podem ser desclassificadas, né? Lembrando também que o ponto de DRS dessa temporada no retão da China foi ampliado em 75 metros, então, assim, a tendência é ter mais ultrapassagens. Ano passado não foram muitas movimentações no retão, porque a zona de DRS era curta, os carros de efeito solo não geram vácuo, então é aquele negócio. Ter a zona ampliada vai permitir mais movimentações, acho uma boa notícia. Pode ser que a recuperação para o Norris, largando da 6ª posição, seja mais possível, mas a sprint não tem muita volta para recuperar, e a quantidade de tempo que ele perder tentando superar Russell, Leclerc e Piastri, isso se superar, porque não dá para duvidar que os carros ali tenham um mínimo de ritmo para segurar a frente, né? Pode ser que isso aconteça, né? Até porque é diferente de Xangai do que aconteceu lá em Melbourne, né? Então, vamos ver o que acontece. Acho que a gente pode ter uma sprint muito bacana, né? E, obviamente, muita pressão sobre o Lawson para que ele consiga ali um mínimo de recuperação, né? Porque, assim, largou lá atrás, pode ter, os pneus não chegaram à temperatura certa. Ok, recupere na corrida, consiga aí algumas ultrapassagens, porque na Austrália o desempenho em ritmo de corrida, tendo ali de pista livre 1.7 acima do Verstappen, isso numa pista que se faz em menos de 1 minuto e 25, né? Foi terrível, não teve o que dizer ali do desempenho dele de positivo na Austrália. Não importa se é uma pista, a primeira vez com o carro, tudo, ele fez pré-temporada, fez simulador, ele não pode estar 1.7 atrás, é demais, nem o Gasly acho que ficava 1.7 atrás. Então, vamos ver o que acontece agora nesse segundo fim de semana na China. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.